Então vamos lá. Bom dia, professor. Todo mundo enxergando aí? Sim. Belezinha? Eu não estou conseguindo colocar o fundo de tela do colégio. Depois eu faço esse ajuste na minha configuração, mas aí eu faço para as próximas aulas, tá? Por algum motivo ele não tá acessando o fundo de tela, tá? Mas aí qualquer coisa eu aviso a coordenação. Podem ficar sossegados em relação a isso, ok? Bom, nós estávamos na outra aula falando um pouquinho sobre escalas termométricas, lembrando um pouquinho sobre a parte do calor, né? Lembrando que calor é quantidade de energia, e a gente viu isso lá na primeira apostila, aliás, na segunda apostila, antes de entrar em química, quando nós falávamos exclusivamente sobre energia potencial, energia cinética, e agora a gente vai estudar, na verdade, um pouquinho de energia térmica, tá? Então, lembrando que calor é quantidade de energia, tá? E que, só um minutinho, e que essa energia, ela é chamada de calor. Esse calor, ele pode estar associado, né, de duas formas, a ganho de calor ou a perda de calor, tá? E que, partindo um pouquinho do princípio da química que nós estudamos, uma das características que é exclusiva, né, de qualquer tipo de átomo se deve ao fato de que cada substância, né, ela pura, ela apresenta o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Ponto de fusão é a mudança do estado sólido para o líquido e do líquido para o sólido. Porque se eu estou fornecendo calor para uma substância, ela vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. Se eu estou se eu estou tirando o calor dessa substância, ela vai sair do estado líquido e vai para o estado sólido. Então, ponto de fusão é o ponto em que a substância muda de estado, né? Sai do sólido para o líquido e do líquido para o sólido. O nome que eu dou à mudança de estado é outra coisa. E ponto de ebulição é a mesma coisa, tá? Sai do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. Então, é o ponto em que ocorre a mudança. Ou quando eu dou calor, fornecendo energia, ou quando eu tiro calor, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, na Fórmula 1, em que os pneus eles são pré-aquecidos, para quando o piloto faz a troca de pneus, ele não tenha um pneu tão frio para uma pressão aerodinâmica, a própria velocidade do carro, ela gera uma temperatura muito alta, e essa temperatura muito alta, ela acaba, essa mudança muito brusca de temperatura acaba destruindo o pneu e ele acaba estourando. Então, essa é uma característica bastante importante. Bom, quais são as escalas termométricas que nós temos? Nós temos a escala Celsius, que ela é usada na maior parte dos países de língua com origem no latim. Escala Fahrenheit para países em que a língua é anglo-saxônica, ou seja, aqueles que falam inglês. E Kelvin é a temperatura utilizada em laboratório, tá? Então, existe uma normativa que a gente chama de CNTP, Condições Normais de Temperatura e Pressão. Condições normais de temperatura e pressão é a condição que eu uso para fazer os meus experimentos em laboratório, tá? Então, eu vou lá e faço os meus experimentos em laboratório. Porém, eu não uso a escala termométrica comum, nem Celsius, nem graus Fahrenheit. Nós falamos aqui 25 graus, né, como condição normal de temperatura, por uma falta de hábito. Por quê? O normal é você associar essa soma, né, à temperatura em Kelvin, que é a temperatura utilizada em laboratórios, tá? Então é aquela que, por exemplo, se eu for fazer um teste em laboratório, nós medimos a temperatura em Celsius e transformamos essa temperatura para temperatura em Kelvin. Então, essa é uma característica bastante importante. Todas elas com pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Então, quando eu for fazer qualquer experimento, eu tenho que
imitar a condição do ambiente em que eu estou vivendo. Então, sempre, qualquer tipo de experimento ele é feito em temperatura Kelvin e em pressão atmosférica. A gente vai, só para entender um pouquinho o que é pressão atmosférica. Pressão atmosférica é o peso do ar, peso da atmosfera sobre as nossas cabeças, tá? Então, essa é uma característica bastante importante, tá? Então, não esqueçam disso, ok? A transformação ela é feita por uma operação matemática, tá? Ela é fixo, não esqueçam disso, então é a temperatura em Celsius sobre 5, está para a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que está para a temperatura em Kelvin menos 275 sobre 5, tá? Se o PRO pede num exercício, por exemplo, a temperatura em Fahrenheit, você usa essas duas. Se eu te dou a temperatura em Kelvin, em graus Celsius. Se eu te dou a temperatura em Fahrenheit, quero ela em Kelvin, você usa só essas duas frações, tá? Lembrando que as frações, como é uma igualdade, você multiplica em cruz, tá? Então, um exemplo aqui, ele fala sobre, deixa eu aumentar um pouquinho para facilitar a visualização de vocês, tá? Ele fala, Fahrenheit 451 é o título de um filme que explica que a 451 graus Fahrenheit é a temperatura da chama que destrói totalmente o livro, tá? Qual seria o título desse filme se fosse usada a escala Celsius? Então, eu pego a temperatura em Celsius, que é a que eu quero, sobre 5. A temperatura em Fahrenheit é 451, que é o título do filme, menos 32 sobre 9, tá? Então, eu multiplico em cruz, 419 vezes 5, e multiplico a temperatura, né, em graus Celsius vezes 9. Ou já deixo direto dividido por 9. Faço a multiplicação, faço a divisão e obtenho a temperatura de 232 graus. Então, é bem simples, é uma questão, essa questão ela é estritamente matemática, tá? Então, vai ser bem fácil para vocês fazerem os exercícios em matemática, então é uma característica, tá? Então, presta bastante atenção. Então, eu vou pegar alguns exercícios aqui, tá? Alguns eu fiz com algumas turmas, né? Por exemplo, se eu falar assim, nossa temperatura agora, ela está em 27 graus. Então, se eu quiser saber essa temperatura em grau Kelvin, né? Em temperatura em Kelvin, eu vou somar 27 com 275 e aí eu obtenho o valor, tá? Outro detalhe importante está ligado à chamada troca de calor. A troca de calor, ela só é feita a partir do momento que você tem dois meios. Não existe em nenhum objeto troca de calor que não seja entre dois corpos, tá? Então, por exemplo, você está aqui, a temperatura está alta, você começa a suar. Você está trocando calor com o meio? Tá. Basicamente, nós estamos trocando calor com o meio porque nós somos basicamente formados por água. Existem dois tipos de calor. O calor específico ou calor sensível e o calor latente ou de vaporização, tá? Então, esses são dois tipos de calores que nós temos. Isso é largamente utilizado, por exemplo, em construção civil. Quando você está atravessando uma ponte, por exemplo, que o carro passa pelas chamadas juntas de dilatação, tá? Essas juntas de dilatação da ponte, elas são muito características, tá? Quanto mais quente, menor é o barulho da passagem do pneu entre as juntas de dilatação entre cada seção da ponte, tá? Então, uma ponte, ela é formada por seções. Cada seção, entre elas, existe o que a gente chama de junta de dilatação. É uma substância elástica que estica e contrai de acordo com a temperatura, tá? Nós usamos muito a água, porque 97% dos organismos basicamente são formados por água. E a água ela apresenta um calor sensível, que é um calor de dilatação, de 1 caloria grama por grau Celsius. Enquanto no calor latente são 450 calorias por grama. Ou seja, eu pego 1 grama e para eu aquecer a água e transformá-la em vapor, eu tenho que fornecer 450 calorias. Caloria é a unidade de medida de calor, tá? Então, a caloria ela equivale a 4,18 joules,
que é uma unidade de energia que a gente estudou logo no comecinho, tá? Então, por exemplo, para cada substância, ó, o mercúrio, 0,033 calorias grama grau Celsius. Então, o que significa isso? Para eu mexer com a temperatura, para eu dilatar o mercúrio, eu preciso fornecer apenas 0,03 calorias. Para eu trabalhar com alumínio, 0,22. Vapor de água, 0,48. Gelo, 0,55. Álcool, 0,58 calorias. Água, 1 caloria. Então, para eu subir a temperatura da água em 1 caloria, eu preciso dar 1 grau. Então, para cada grau, 1 caloria. Ok? Deu para entender como funciona isso ou não? Calor específico? Então, é 1 grama, 1 caloria por grama. Então, para eu aquecer 1 grama de água, eu preciso dar 4,18 joules, tá? E isso é dado por essa relação matemática. Quantidade de energia, que é Q. M é a massa dada em gramas, porque é unidades do sistema internacional, tá? C é o chamado calor sensível, tá? Esse calor sensível, ele é específico para cada objeto, tá? Ele é sensível, ele é característico para cada objeto. E ΔT é a variação da temperatura, ok? É a variação da temperatura. Então, por exemplo, é maior menos a menor. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a quantidade de energia numa variação entre 10 e 50 graus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 50 menos 10. Então, eu vou ter uma amplitude. Delta significa variação, tá? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona isso, tá? Deixa eu pegar um exercício matemático para ficar mais fácil para vocês. Depois eu volto aqui, tá bom? Tem aqui alguma pergunta? Não. Não? Na segunda aula eu faço chamada, tá? Professor, uma pergunta. Manda. Então, para calcular o calor, é a massa vezes o calor sensível vezes a variação da temperatura. Sim. Tá, beleza. Como, por exemplo, aqui, ó, para atribuir uma categoria de garrafa térmica, são misturadas em uma garrafa. As duas amostras de água. Uma a 10 graus e a outra a 40. Na proporção de 1/3 para água fria para 2/3 de água quente. A garrafa fechada e 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura 16 graus. Tá? Qual selo, né, deveria ser posto nessa garrafa testada? Tá? Então, assim, primeiro, né, se a temperatura da água ela está a 10 e a outra está a 40, elas vão tentar entrar em equilíbrio, correto? Então, a ideia é que elas tentem entrar em equilíbrio. A pergunta que eu faço é, essa temperatura em equilíbrio, tá? Ela é maior ou menor do que a temperatura? Porque olha aqui, ó, variação de temperatura menor que 10%, entre 10 e 25, entre 25 e 40, entre 40 e 55, maior que 55. Então, quando eu quero, por exemplo, né, usar uma garrafa térmica, tá? A variação, o equilíbrio entre a água, se você pega aqui, ó, essa aqui tem 10 graus, essa aqui é 40, tá? Elas vão tentar entrar em equilíbrio. Então, o que vai acontecer com a água a 10 graus em relação à água a 40? Pensa um pouco. Ela vai pegar o calor da água de 40, não? Isso, então ela vai roubar calor da água de 40, certo? Sim. Ok? Para que ela chegue ao que a gente chama de temperatura em equilíbrio. Não necessariamente chega à metade, tá? Não necessariamente chega à metade. Então, a água a 10 graus, ela vai roubar calor da água a 40 graus, tá? Então, essa é uma forma de você testar o que a gente chama de equilíbrio. Óbvio, se você pensar aqui, a variação é 30, certo? A variação é de 30 graus, ok? Entre uma e outra. Se você for pegar pela média, é 15. A pergunta é, essa água, essa garrafa térmica, ela tem um selo bom ou ruim? Ela vai ter um selo tipo A. Por quê? Porque a variação é menor que 10%. Tá? Porque dá 30, metade de 30 é 15. E a água está a 16. 10% de 15 é 1,5. Então, a água ela variou menos de 10. Então, ela
o tipo de selo dela utilizado é o selo A. Se a temperatura variou demais, a garrafa não é de boa qualidade, tá? Que é a que tem aqui em casa, por exemplo. Professor, Oi. se tem 1/3 de água fria para 2 de água quente, então não tem que dividir por 3, tipo 90 e dar os 16 graus? Ou nada a ver? Como assim? Explica melhor. Tipo, são 3/3. Aí é 40, 40 e 10. Sim. Então, Ah, professor, na mas minha cabeça fez sentido, mas... não, fez sentido. O que eu tô te falando é assim. A pergunta é, né? A garrafa térmica, ela é de qualidade ou não é de qualidade? É Sendo que porque pelas minhas contas tinha dado 12%, eu acho. 16 de 90. Mas por que 16 de 90? 16 graus, que é quanto que deu, e os 90 do 40, 40 e 10. Mas é 40 menos 10, né? É 40 menos 10. Porque, na Ah, verdade, tá. sim, é 2/3 de água, né? Então, você vai ter esse... Na verdade, sim, a sua correlação, ela tá correta, tá? Então, você vai ter uma variação aí menor do que aquela... Quanto maior a variação, pior é a garrafa. Pensa nisso, ok? Então, Uhum. o seu raciocínio, ele tá correto, tá? Então, ela é uma garrafa de boa qualidade. Então, é uma garrafa que pode ser utilizada porque a amplitude de variação dela é menor do que, por exemplo, aquelas garrafas que se compra aí nesses mercados porcaria, tá? Então, a parte de dilatação, ela é bem simples. Aqui, o que a gente precisa entender? Dois fenômenos que são importantes, tá? Dentro dessa parte do calor. Vocês já ouviram falar num processo chamado ressurgência? Não. Não. O que é a ressurgência? A ressurgência é um fenômeno oceanográfico, tá? Ou seja, é um fenômeno marinho, é um fenômeno que ocorre em águas. O que significa isso? Nós temos uma região no Brasil chamada Cabo Frio. Já ouviram falar no Rio de Janeiro? Uhum. Cabo Frio pode estar 130 graus na areia, você entra na água, tá 7 graus, 10 graus. Porque a água lá é muito fria, por isso que chama Cabo Frio. Por que isso acontece? Porque ela recebe uma corrente. Ela recebe uma corrente de água quente que vem do Equador e uma corrente de água fria que vem do Polo Sul, tá? Nessa região ocorre um fenômeno em que as duas águas, quente e fria, se encontram. A água quente traz muito peixe. A água fria traz muito nutriente. Então é uma região onde as águas se encontram. Esse fenômeno, ele é chamado de ressurgência porque a água fria, e aí vamos lá. A água fria, quando ela esquenta, ela sobe ou desce? Sobe. A água Sobe. fria, quando ela é aquecida, ela sobe. E a água quente, né, ela vai o quê? Ser resfriada, ela acaba descendo. Então ocorre o quê? Uma mistura. Esse fenômeno, ele é conhecido e ele é usado tanto para a água quanto para o ar. Segunda pergunta: em que parte da casa, da parede, eu coloco o ar condicionado? Em cima. Por Na quê? parte de cima. No teto. Porque Que o a ar parte gelado desce. o ar gelado vai descer também. Por que eu coloco o ar condicionado em cima? Que o ar gelado desce. Por que ele desce? Porque ele é menos denso? Porque ele Porque ele é mais esfria. denso, Ah, tá. ok? Então é porque ele é mais denso. Então ele tem maior quantidade ele tem mais moléculas, né? Ele tem mais moléculas por unidade de área. Isso é volume, tá? Então, como ele tem mais moléculas por unidade de área, ele vai ser considerado, né, mais denso. E o ar quente, ele sobe. Não é à toa que agora, nesse período que a gente está de inverno, julho, agosto, é o período que o pessoal mais solta balão. Por que o balão sobe? Porque o ar fica aprisionado dentro de uma esfera, de uma estrutura feita de papel, né?
E aí, ao ser aquecido, as moléculas se agitam, elas recebem mais calor e por esse motivo elas acabam subindo e dessa forma o balão cai. Quando a bucha do balão começa a perder energia, porque ela já queimou boa parte, o que acaba acontecendo? O peso do balão empurra ele para baixo, tá? Então isso vale para boa parte. E é a diferença que a gente tem, por exemplo, com o ventilador, que na outra aula até comentei com o Nuno A. O ventilador resfria? Não, Por quê? porque ele só move o ar. Ele só movimenta o ar. Mas a minha pergunta é, por que você tem a sensação de frescor com o ventilador na cara? Por causa do movimento do ar? Você tem isso Por por causa da quê? densidade do ar. Então, mas você tem essa sensação de frescor por quê? Porque o ar, ele está embaixo dos seus pelos. E a temperatura, ela é a sua temperatura, 30 e poucos graus. Quando você tem um deslocamento de ar muito significativo, o que acaba acontecendo? Você tem a troca do ar. Então, o ar frio, o ar que está ao redor do seu corpo, ele está mais frio. Quando você usa o ventilador, você desloca esse ar que está nos seus pelos, entre os seus pelos, e aí troca-se o ar. Ao trocar o ar, um ar mais frio acaba penetrando entre os pelos e começa a trocar calor com o seu corpo. Por isso você tem essa sensação de frescor. Porém, não há Eu quero te comer uma bocadinha sentado na mesa para fazer a lição. não há resfriamento. Eu quero que me passe os horários de todas as aulas. Ok? Não há resfriamento. Viu que eu falei, né? Acho que alguém está bravo. Você quer que eu peça para a direção? Ok? Então essa é uma característica. Então ele fala, ó, um condicionador de ar apresenta uma especificação de 10.000 BTUs por hora. Calcule o tempo que ele deveria ficar ligado para trocar com o ambiente 1.260 calorias. Então a gente vai subir aqui para entender quanto vale um BTU, né? Que é a unidade que eles usam para calcular o uso de ar condicionado. Deixa eu pegar aqui o ar condicionado. As juntas de dilatação que o Pro falou para vocês, que é usada em pontes e viadutos. Depois eu vou mostrar para vocês umas imagens, eu vou mandar para vocês, ou na próxima aula, mostrar para vocês o que acontece quando juntas de dilatação não são bem feitas. Por isso que tem que estudar. Porque você pega um engenheiro, que o cara não calcula esse negócio, ixi, dá um problemão danado. Dá um problemão absurdo. Tem histórias de pontes. Ó, ele diz, né, que 1 BTU equivale a 1.055 joules ou 252 calorias. Então, vamos trabalhar com calorias. 252 calorias. Então, ele diz aqui, ó, que um condicionador de ar, um ar-condicionado, né, ele tem uma especificação de 10.000 BTUs por hora. Então, 1 BTU é 252 calorias, tá? Então, 1 BTU é 252 calorias, ok? Então, por hora, ele fala, calcule o tempo que deveria ficar ligado o ar para trocar com o ambiente 1.260 calorias. Quanto tempo ele deveria ficar ligado, então? Então, você vem aqui, deixa eu diminuir aqui, para eu poder usar a escrita.
aqui. Então vamos lá. Ele disse para mim o seguinte, que é 10.000 BTUs por hora, tá? O que você pode fazer? Você pode pegar 10.000 e dividir, é por hora, né? Então para 1 hora. E aí você pode fazer o quê? Pegar esses 10.000, dividir por 252, vou arredondar para 250 calorias, tá? Então, quanto dá? 10.000 dividido por 250. Calma aí, professor. Calcule aí para mim, por favor. 400. Não, 40. 40 ou 400? 40. É, 40. Então, isso vai me dar o quê? 40. Então, se você pegar isso aqui, 10.000 BTUs, ele é equivalente, né? Então, para cada 10.000 BTUs, ele tem equivalência de 250 calorias. Então, a gente está falando aí de 40 calorias. E ele quer saber com o tempo que ele deve ficar ligado para trocar com o ambiente 1.260 calorias. Qual o tempo? Então, são 10.000 BTUs por hora, certo? Cada BTU é 250 calorias, o que me dá um total de 40 calorias. Mas eu quero trocar 1.260 calorias. Quanto tempo dá? Quem se arrisca? Que é quantas calorias? São 10.000 BTUs, cada BTU são 250 calorias. Então, dá 40 calorias no total. Ele quer trocar 1.260 calorias. Quanto tempo demora? Nossa, professor, peraí. Minha conta deu 31,5, professor. 31,5 o quê? Minutos ou horas? Horas, né? Alguém deu um resultado diferente disso? Eu não sei o que fazer. Hã? Porque você tem que pensar assim, você tem 250 calorias, elas equivalem, né? 250 calorias é para cada BTU, então me dá 40 calorias no total. Eu preciso trocar 1.260 calorias, então eu vou dividir, né? Então são 40 calorias por hora, ok? Então são 40 calorias para cada hora. Tá. Ok? São 40 calorias por cada hora. Se eu tenho 1.260 calorias, isso vão ser quantas horas? Ah, ok. Vai ser um dia, 7 horas e 30 minutos. Isso, né? Então dá 31 horas, né? Foi isso que você falou, Bruno? O Bruno ou Foi o o Danilo? Danilo que falou. Quem? Fui eu, Foi o professor. Danilo que Foi falou. isso mesmo. É. Ok? Então, olha, e assim, né? A gente tem que pensar também no gasto de energia elétrica, né? Então, uma outra coisa também que é muito característico, que falta colocar aí, é o volume do ambiente. Quanto maior é a área, muito mais tempo vai demorar para o ar ser resfriado. Por quê? Porque o ar tem que ser absorvido pela máquina,
tirar a água, porque uma forma de você reduzir a temperatura do ar é retirar o excesso de água, né? E aí, depois que ele começa a fazer essa troca. Então, dependendo, se você pega um apartamento, por exemplo, que o apartamento tem 200 metros quadrados, é óbvio que você vai demorar muito mais tempo para gelar o ar do apartamento inteiro do que se você tem um quarto de apenas, sei lá, 30 metros quadrados, entendeu? Que nem tem mais quarto desse tamanho. Então, depende muito também, quanto maior a área, maior vai ser o tempo que esse ar vai ficar ligado. Óbvio que muito mais energia ele vai gastar, tá? Então, essa também é uma outra característica. No exercício 2, ele fala, uma barra de metal qualquer de 200 gramas recebe 4.400 calorias. Sabendo que a temperatura inicial é 30 e a temperatura final é 80, qual é o calor específico do metal? Então, ó, aqui é bem simples, tá? Você vai fazer o quê? Você vai aplicar a fórmula. Você só vai aplicar a fórmula, que é aquele Q, tá? Q igual a MC, eu não sei fazer o delta aqui, mas que é o chamado Q macete, tá? Então, a quantidade de calor é 4.400 calorias. 4.400, a massa, 200 gramas, vezes, tá? O calor específico, que é o que eu quero, vezes, aí entra a variação, tá? A variação de temperatura é de 80 menos 30, ok? Deixa eu aumentar aqui de tamanho que ficou ruim. Tá? 80 menos 30, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 4.400, é igual, tá? A 200 C vezes 50, tá? Que é 80 menos 30. Quanto dá? Então, vai dar. É assim que eu quero que seja feito, tá? Em provas, por exemplo, tá? 200 vezes 50 é 10.000, correto? Sim. Então, fica 10.000 C. Então, eu vou pegar esse C. C igual C igual a 0,44. 0,44 calorias por grama grau Celsius. Opa, é assim que tem que ser a resposta. Todo exercício de física que vocês fizerem, ele tem que mostrar para mim o desenvolvimento do exercício. Beleza? Vamos lá para o próximo link e aí a gente volta nesse exercício aqui, tá bom? Até já. Vai lá no próximo link, daqui 10 minutinhos. Que aí eu vou fazer chamada, ok? Até já. Ok.